Olá, uma boa noite para você. Nós vamos falar do crescimento do mercado imobiliário, que não é só ele que está movimentando a economia, porque ele traz reflexos extremamente positivos para toda a cadeia. E um deles é o segmento de administração de condomínios, um fenômeno que a gente está observando, que cresce a cada momento, porque os condôminos querem sim ter muita tranquilidade e as pessoas querem saber que vivem numa grande cidade com uma série de seguranças. Por isso, a relação de confiança entre os condôminos e os administradores é fundamental. De olho nesse mercado, a manager, que já está há 20 anos na praça, resolveu explorar a sua marca entrando para este mercado de franquias. Sobre esta novidade no setor, eu converso com o Marcelo Matucci, diretor executivo da Manager. E eu quero que você participe do programa. Envie a sua pergunta, sua dúvida, sua observação para o site da Record News, que aparece aí no seu vídeo. Lá você também encontra as nossas entrevistas anteriores, que você pode consultar e também opinar. Super obrigado pela sua participação aqui com a gente. E eu quero entender o que mais, quer dizer, eu compro o imóvel e daí eu te entrego e falo assim, ok, cuida de tudo, é isso? É esta a ideia? Boa noite, Fátima. A questão do crescimento imobiliário é isso mesmo, né? Constrói e entrega um empreendimento, mas o grande investimento é o tempo e o período que vem depois, né? Então, assim, entrega-se um imóvel, alguém tem que administrar. Cabe a isso, né? As administradoras fazer esse papel da administração condominial mesmo. Existe uma série de outras questões, além de contas a pagar, de folha de pagamento. Você tem que tratar o relacionamento entre as pessoas, prover recreação para as crianças também. Então, você acaba entrando no dia a dia das pessoas mesmo. Na vida de quem vive nos condomínios. E daí tanto faz para vocês. Condomínios de escritórios, prédios residenciais, condomínios de casas. Vocês administram tudo. Sim, tanto faz, mas assim, cada um tem a sua especialidade, né? O condomínio comercial ele tem uma necessidade, voltado ao controle de acesso, segurança. O proprietário quer trabalhar e essa é a questão dele. O residencial, lar do cilar, né? Então, ele quer ter tranquilidade, quer que as crianças tenham suas atividades. Aí tem associações, caminhos de casa, né? Shoppings, que tem uma outra forma de administrar. Mas é isso mesmo, tem que entregar para o administrador e a gente cuida de tudo isso. Isso mata com o tempo, na sua opinião, as pequenininhas? O que a gente tinha no Brasil até agora? Era o contador que virava um pouquinho mais e virava um administrador, ou era uma empresa que cuidava de alguma coisa? Aliás, antes eram os próprios condôminos, depois passaram a ser essas pequenas empresas. Sim. E, pelo jeito, vocês entram com uma proposta de agigantamento, de ser uma mega administradora. Isso. A administradora não é uma empresa isolada. Acredito nas grandes marcas, né? No crescimento das grandes marcas, que é o que eu acho que irá acontecer. No início, uma administradora sobrevivia com 30, 60 condomínios, 100. Hoje, para ela ter um preço adequado e um serviço adequado, ela tem que ter volume de clientes. Onde nós optamos? Na microorganização, que são as franquias. Então, assim, é um crescimento de uma grande empresa, mas com um relacionamento, um tratamento diferenciado, personalizado para o condômino. E aí, por isso que eu acredito nas franquias, que é uma microorganização no meu segmento. A gente viu o fenômeno, tem visto o fenômeno no mercado imobiliário da transformação, ou seja, o cara tinha imobiliária pequenininha no bairro dele, localizada, focada para lá, com a vinda, o surgimento, o agigantamento das grandes marcas internacionais ou nacionais, eles passaram a ser franqueados. Você acredita que isso é o que deve acontecer com você? Ou seja, o pequeno negócio não vai deixar de existir, mas ele vai passar a ter a tua bandeira? Isso. Eu acredito na grande empresa, né? E como grande empresa, mas o meu cliente ele quer um atendimento diferenciado. E é aí que encaixa a franquia. Porque, assim, é uma grande empresa com uma grande estrutura, a gente administra uma série de valores, né, financeiros, mas é um atendimento da franquia. E é isso mesmo, eu acredito na franquia mesmo, onde eu tenho um atendimento diferenciado, mas com suporte de uma grande empresa, de uma grande marca por trás. Mas você acredita que vai acontecer? A tendência será do novo entrar para o teu negócio ou quem já opera como pequena administradora passar... Do novo. Do novo? Do novo. Por quê? Se olhar um pouco para trás, eu digo no meu mercado, eram realmente imobiliários ou advogados, né? Eu já não tive essa história. Eu
né? Entrei como administradora querendo administrar condomínios. Não tive esse passado, né? Tá. E eu acredito no novo, que é um novo que aceita a mudança. A geração X, né? Que aceita. O outro pessoal é mais conservador, né? Então, eu acredito... Tenderia a repetir erros, é isso? Isso. Ou até mesmo não acreditar, né? Assim, não acreditar. As pessoas dentro da faixa de 30 a 45 anos, que é o que eu acho que vão... aceitam melhor essa questão da franquia. Quanto custa uma franquia, como é que ele pode ser um franqueado, etc. Mas antes eu queria entrar em alguns problemas que ele vai enfrentar. Entre eles, qual é o principal? São problemas humanos, eu vou comentar já algumas coisas com você, ou são financeiros? Porque hoje ninguém quer saber do custo que sempre aumenta do valor do condomínio e da administração. O que é pior? O relacionamento. O relacionamento no condomínio entre as pessoas é o mais difícil. Não é toda pessoa que pode morar num condomínio. Ele tem que se relacionar, tem que servir, contribuir a outra pessoa. E não são todas as pessoas que estão prontas para isso, né? Então, assim, mas há uma necessidade de morar em condomínio. Então, a minha maior dificuldade realmente é o relacionamento. Como é que você faz isso? Você resolve tudo nas chamadas assembleias? E eu vou te citar alguns 4 ou 5, quero ver como é que você administraria esses casos. Então, assim, na verdade é o contato. Por isso que eu acredito numa pequena organização. Eu tenho que ter um contato, não pode ser uma grande organização com atendimento muito separado. Então, são gerentes com poucos clientes para ter um atendimento mais próximo e saber a realidade. Para não deixar o problema se avolumar, isso. E também dividimos, por exemplo, cada gerente tem um tipo de carteira, né? Não é uma mistura. Tem um tipo de carteira que ele atende. Ou seja, provavelmente o gerente de pessoa jurídica, ou seja, de empresa, de prédio, de condomínio, de escritório, não atenderá o prédio residencial, por sua vez, residencial também deve ser classe média, média alta, é isso? Eu tenho Minha Casa Minha Vida, tenho condomínios, clubes de grande porte, tenho uma outra necessidade, tenho condomínios pequenos, de alto valor imobiliário, que é uma outra forma de administrar. Então, a gente divide conforme a característica do empreendimento e da habilidade do gerente também, né? Porque também é uma pessoa, ele não é uma máquina, ele também tem as suas dificuldades também. Normalmente, quando a gente fala em franquia ou no crescimento das franquias, ultimamente, que estão correlacionadas a serviço, ela tende a dizer para o franqueado que ela vai oferecer que ela tem coisas prontas. Na indústria, eu sempre me vi muito claro, ou até na indústria de alimentação, que tanto cresceu, até em cursos, eu tenho lá a apostila, eu tenho lá o método. Nesse caso, eu acho que cada caso é um caso. O que vocês, enquanto franqueadores, oferecem para esse suporte? A sua pergunta é bem inteligente, né? Porque, assim, como franquia, todo o serviço financeiro é o mesmo e só é feito num local só. Então, assim, há auditores que auditam, a questão de folha de pagamento, pagamentos, cobranças de inadimplentes, é uma operação só. Cabe ao franqueado apenas o atendimento. Então, assim, existe toda a segurança de um produto único com a mesma linguagem. E o atendimento, que é realmente, ele é diferente para cada um. E isso é diferenciado. A gente já volta. Economia e Negócios de volta na nossa conversa com o Marcelo Matucci, que é diretor executivo da Manager. Manager que já tinha toda uma história na área de administração e que agora administração de condomínio passa a ser franquia. O que você quer do teu parceiro, do teu franqueado? Aliás, quantos você já tem? Então, 6 franquias. 6. Né? 6 franquias. A franquia ela é diferente do que uma franquia do que se vende. Até na BF nós discutimos bastante, porque é uma franquia diferente. São pequenos franqueados, né? Pequenos franqueados. Procura alguém que tenha vivência na vida condominial. Então, um gerente ou um síndico profissional, pequenas administradoras. Não um capitalista, não uma pessoa que coloca dinheiro, mas uma pessoa que trabalha. Aquele que vá mesmo olhar. Isso. Se não for, não acredito, né? Já tivemos entrevista com várias pessoas. Se não é uma pessoa que tem vivência na vida condominial e queira realmente estar à frente do negócio, é essa pessoa que a gente procura, alguém que seja à frente do negócio. Tá. Ele pode trabalhar em casa? Sim. O que ele precisa? Um notebook e um smartphone. Mais nada. Mais nada. Porque as reuniões são feitas no condomínio, ele conta com a nossa estrutura. Ele provavelmente vai, até porque aquilo que você falou no primeiro bloco, quer dizer, alguém que vai gerenciar. Portanto, ele vai estar cada vez mais em contato com
cada condomínio que ele vai estar tomando conta, é isso? Sim. Portanto, é lá que ele tem que estar. Tudo é informatizado, ele consegue qualquer informação através do celular dele, ele consegue essa informação. Então, assim, ele não tem... Eu preciso que ele faça um bom atendimento ao meu cliente, é isso. Portanto, ele vai estar nos prédios que ele vai cuidar e se ele estiver trabalhando o resto do tempo na casa dele, nenhuma diferença. Sim. Portanto, esse investimento físico ele já não tem. Isso. Qual é o investimento que ele tem que ter em ser franqueado? Para ser o valor da franquia é 40 mil, mas ele tem que ter um capital para comprar um smartphone, um notebook, ter uma impressora, né? Algo em torno de 12 mil reais. Esse é o investimento dele. 52 mil reais ele já pode começar. Isso. Você tem um equilíbrio em termos de quantos ele tem que administrar para dar o retorno para ele? Vou citar casos verídicos, né? Então, assim, eu tenho um franqueado, está comigo há 8 meses, e ele já tem uma remuneração de 10 mil reais, né? Por mês. Quantos? Ele tem 6 condomínios. Porque daí também aí dependerá do tipo de condomínio. Isso. Como é um atendimento diferenciado, eu consigo ter uma qualidade melhor e buscar um cliente diferenciado também. Né? Não é uma competição pelo preço mais barato, mas pelo um serviço melhor e pela inovação. O serviço melhor, você acha que está atrelado daí ao teu franqueado, diretamente? Isso. É diretamente a ele que vai atender. Isso. Portanto, aí o teu critério de seleção vai ser cada vez bem rigoroso. Não, ele é mesmo. A gente faz uma entrevista, caminha com ele até se realmente a gente acredita. Porque é uma sociedade, né? É uma franquia, mas não deixa de ser uma sociedade. E ele vai levar a marca. Se eu não acreditar no franqueado, prefiro não tê-lo, né? Por isso que tem que ser um público bem específico. Ele tem que ter vivência na vida condominial. Se eu fizer um comparativo com uma administradora da esquina, daqui de qualquer bairro, aqui da Barra Funda, lá de Moema, onde eu moro, enfim. Qual é a diferença? Que diferencial você acha que você está hoje oferecendo para esses condomínios? Uma estrutura de uma empresa muito mais sólida, muito mais software, contato com o cliente faz qualquer coisa pela internet, conversa com a portaria dele. Se ele está viajando, ele pode mandar um recado para a portaria que vai entrar a pessoa que vai arrumar a máquina de lavar. Tem uma série de serviços em voltas. Na verdade, eu tenho um conceito próprio, eu já vou responder a sua pergunta, mas assim, que eu sou um supermercado. Eu tenho condômino e tenho prateleiras de serviço. Posso fazer limpeza no apartamento, posso estar fazendo pequenas manutenções, tenho professor de esporte. Então, assim, eu conheço o meu condômino através de sistemas. Né? Uma pequena empresa não tem essa condição, né? Porque tem que ter muito investimento. E o franqueado, ele além dessas informações, ele tem um atendimento personalizado, né? O atendimento do dono do negócio, que é isso que o condomínio quer. Ou seja, e daí como a prateleira de supermercado, você vai oferecer aquilo que ele estiver disposto a pagar. Ou seja, você pode simplesmente administrar as contas dele ou agregar esses outros serviços que vão custar XYZ, é isso? Aquilo que ele tem necessidade. Eu não vejo se ele está disposto a pagar, mas aquilo que ele tem necessidade. Né? E aí eu coloco na prateleira. Eu tenho 80 mil usuários. Então, eu tenho... Né? Deixa eu te fazer algumas perguntas, algumas tendências. Uma delas é, por exemplo, não existir mais a figura de um zelador. Perfeito, é isso? Perfeito. Há 20 anos eu trabalho com facility. Essa palavra até no início eu não sabia muito o que era. Mas assim, há 20 anos é uma pessoa melhor preparada à frente no condomínio que tem mais apartamentos. Né? Nós falamos aqueles de 10, 20. A figura do zelador, realmente, ela tem tido uma mudança, né? E vai ter outras tendências. Né? Quais tendências, outras? por exemplo, o condomínio eu acho que vai ficar muito caro. Né? Porque assim, se você separar o valor do condomínio, 50% mais ou menos é pessoal, 30% mais ou menos consumo, água, gás, né? Eletricidade. E os outros 20% é manutenção, a própria administradora, elevadores, pequenos... A parte de pessoal, esse custo vai subir. Né? Assim, eu acredito que o custo vai subir. Não acredito na exoneração de encargos sociais, faxineiros e porteiros, os salários, cada vez não tem uma condição melhor. Então, eu acho que vai ter uma mudança, não só de viver em condomínio, mas como também das construtoras. Porque hoje a gente faz muito condomínio clube, né? A pessoa vai no stand, se identifica, né? Com um cantinho ou outro e compra o imóvel. Mas é caro, né? Se você pensar bem... Ou seja, você acredita numa tendência para... Aí eu já estou visualizando as duas coisas. Para o mercado imobiliário de simplificação do que é... Quer dizer,
morar, voltar, viver a ser só morar, viver no prédio. E não o clube, é isso? Eu acredito nisso em 20 anos, né? Tá. Estou falando uma questão hoje, né? Porque eu acho que as pessoas de 55 a 65 vão ter né? Vai ficar cada vez mais difícil realmente, né? E o condomínio é caro. Você ficar pagando áreas que você não usa, então é melhor não tê-las. Então eu acho que vai ter uma racionalização da questão dos usos de condomínios, vai ter uma mudança. Até em cima dessa franquia, escrevi uma série de tendências que eu acredito preparando a franquia para isso. Tá, quer dizer, a gente verá um novo mercado nos próximos 20 anos do que tem de oferta de produto e a partir daí do que você, enquanto administradora, vai gerir. Isso. Eu acredito tranquilamente nessa mudança. Perfeito. Vamos falar agora do que gerir, quer dizer, o que esse franqueado tem que cuidar. E quem é que arruma? Ele que tem que ir lá caçar condomínio porta em porta, tal. A gente volta já e fala sobre isso. Estamos de volta com Economia e Negócios na nossa conversa, não mais só com o Marcelo Matuque, diretor da Management, mas com um homem de visão que já está visualizando o futuro do setor imobiliário como um todo nas grandes cidades, né? Eu diria, como essa tendência que a gente está falando, de voltar mais às origens, onde eu moro, onde eu trabalho, clube é clube, é mais ou menos isso, né? Por conta de custo. Eu falei, e o que esse franqueado tem que gerir? Ele tem que gerir hoje alguma coisa, e como é que ele faz? Ele que vai atrás do cliente? Cabe a ele a responsabilidade de atender o cliente e a captação também. Mas o nosso escritório entra clientes, eu repasso. Assim, por exemplo, hoje em Santos, a gente tem um franqueado em Santos e tenho repassado os clientes para ele em Santos, porque as construtoras nos procuram, né, no nosso site, né, clientes necessitam de administradora e a gente encaminha para os franqueados. Uma outra coisa para comentar com você, que é uma franquia que não tem muro. Né? Por exemplo, no bairro do Morumbi, por exemplo, eu tenho 2 franqueados. Então, assim, porque eu tenho muitos condomínios, ela não tem, não é uma região é minha, aquela uma cidade é minha. Aquela coisa que você faz, até, se bem que você vai ter um certo limite que você vai acompanhar. Sim. Para não deixar o teu franqueado também... É que também o número que ele pode atender é pequeno, né? Sim, ele sozinho, até uns 30, 40 condomínios, dando um bom atendimento e ele tendo, assim, uma excelente remuneração. Consegue? Consegue. Com esse atendimento que você fala, a personalidade dele lá... Depende, Fátima, do tipo de condomínio, né? Por exemplo, você pega um condomínio clube, né? Um condomínio de 1.200 apartamentos, foge, né? Eu tenho o desvio padrão. Falando em condomínios pequenos, até 30. E aí a gente tem todo um estudo e nós vamos acompanhar o franqueado. Para que não só ele atenda bem, porque senão o teu nome de conta empresa fica comprometido, né? Mas com uma rentabilidade para que ele também não fique desfalcado, Perfeito. É isso, né? A gente faz a auditoria do atendimento dele junto ao cliente, a satisfação do cliente. Qual é a tua projeção? Como é que você está prevendo? Porque, por enquanto, você ainda está pequenininho. Mas, até pelo valor da franquia aqui abaixo, de repente pode ser aqueles booms que a ABF de vez em quando registra num segmento. Não, né? Eu não tenho pressa e não quero fazer nenhum boom. Assim, né? Estou só usando... eu me preocupo muito com a qualidade, eu não quero comprometer o nome. Tá. Então, assim, minha meta para esse ano era 8. Né? Vai ser tranquilo 8, né? Então, assim, chegar no final com 8 franqueados. Eu fiz um planejamento para 10 anos, que dependendo da economia até pode mudar. Mas, assim, eu não quero crescer rápido. Em 10 anos, quantos managers eu verei? Olha, você vai ver, assim, tem uma projeção para São Paulo e para outras cidades. Mas você vai ver, em 10 anos, quase 100 managers. Você vai... Vou tá esbarrando nelas. Não tenho dúvida. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, né? Economia e Negócios tem encontro marcado com você toda segunda, quarta e sexta às 11 da noite aqui na Record News. Mas a qualquer momento você nos acessa pelo r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.